Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está na hora Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023. Gente, última semana deste inverno. Eu sou o Odilon Araújo, esse é seu Noticiário da Tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, em todo o país, sempre ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos, então, a partir de agora com os nossos destaques do Jornal de hoje. O programa Desenrola do Governo Federal prepara-se para entrar em nova etapa. Desta vez, serão parceladas dívidas de até R$5 mil para pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos. De olho nos olhinhos, a campanha de combate a um câncer raro em crianças, o retinoblastoma, e que tem como porta-voz o apresentador Tiago Leifert, ao lado da esposa, jornalista Dayana Garbim, movimentou shopping centers de todo o país para trazer um alerta importante à população. Em Maringá, em pleno Setembro Amarelo, a campanha Zoeira Tem Limite tem garantido importante suporte psicológico a dezenas de estudantes da rede pública de ensino. Com uma rede de apoio disponível aos estudantes, chamou a atenção o número de pessoas que em tão pouco tempo procuraram ajuda. Na última semana deste inverno, vem calor por aí. Em São Paulo, as temperaturas máximas podem variar entre 37 e 40 graus. Para o Rio Grande do Sul, mais um alerta: chuvas podem chegar ao estado de novo. Depois da tragédia dos alagamentos na Líbia, a ONU traz um alerta sobre o alto risco de surto de doenças graves, consequência das cheias que atingiram o país. Pesquisa realizada no Rio de Janeiro aponta que ações policiais nas favelas causam prejuízos que chegam a R$14 milhões aos moradores dessas comunidades. E ainda para receber a primavera, teve música de graça este fim de semana no centro de Curitiba. No repertório dos artistas, músicas temas de séries e filmes consagrados pelo público. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Vai começar a nova fase do Desenrola Brasil, o programa do governo federal, que busca trazer ajuda àquelas pessoas que estão negativadas, para que elas finalizem os débitos pendentes. Pode participar dessa renegociação das dívidas quem tem contas a pagar no valor de até R$5 mil, e que recebem 2 salários mínimos, ou mesmo aqueles que estão inscritos no CadÚnico. Para participar da nova fase do Desenrola Brasil, é preciso se inscrever no site gov.br. Sem o cadastro, não é possível acessar o sistema para realizar a renegociação. A conta gov.br é gratuita e permite comprovar a identidade do cidadão. No caso do Desenrola, os devedores vão ter de habilitar contas de nível prata e ouro. A expectativa é de que 1,5 milhão de brasileiros com dívidas de até R$100 passem a ter o nome limpo. No dia 12 de setembro, terminou o prazo para os bancos, varejistas, companhias de água, saneamento e energia aderirem ao programa Desenrola e informarem as dívidas que desejam renegociar. De acordo com o Ministério da Fazenda, 924 empresas se inscreveram no Desenrola. Agora, as dívidas inscritas pelas empresas vão ser filtradas para checar se são débitos que possam ser incluídos no Desenrola. No final da próxima semana, de acordo com o Ministério da Fazenda, deve começar a fase de leilões, quando as empresas vão informar quanto de desconto estão dispostas a conceder para cada consumidor, e quem oferecer os maiores descontos vai ter a garantia do programa. A abertura da plataforma para renegociação está prevista para o fim de setembro, quando as pessoas que têm renda de até 2 salários mínimos, o equivalente a R$2.640, ou que esteja inscrito no CadÚnico e tem dívidas de até R$5 mil negativadas até 31 de dezembro do ano passado, vai poder escolher a melhor oferta de desconto. O Ministério da Fazenda anunciou nesta segunda-feira que elevou as expectativas de crescimento econômico do Brasil até o fim deste ano. A previsão, que indicava a nossa economia um avanço de 2,5% para o PIB brasileiro até o fim de 2023, agora indica alta de 3,2%. As principais justificativas que elevam essas expectativas são: elevação acima do esperado no PIB do segundo trimestre do ano, um aumento expressivo dos lucros no campo, com previsão de recorde na colheita dos grãos para a safra deste ano. Os bons números também da economia no terceiro trimestre
E as expectativas bem otimistas também de retomada da economia na China, o que vai impactar diretamente no crescimento das exportações do Brasil, para o país asiático. O mercado financeiro também elevou a expectativa de crescimento do PIB brasileiro para este 2023. Expectativa que passou de 2,64% de crescimento no boletim da semana passada para 2,89%, de acordo com o boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Os jornalistas Thiago Leifert e a esposa dele, Dayana Garbim, estão à frente de uma valiosa campanha, De Olho nos Olhinhos, criada com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o retinoblastoma, um tumor ocular que atinge crianças com até 5 anos de idade. A Lua, filha do casal, que está com quase 3 anos, foi diagnosticada com esse tipo de câncer quando tinha apenas 11 meses. Ela continua em tratamento. O esforço é um alerta também sobre a importância do diagnóstico precoce e ações foram realizadas em várias cidades pelo país. De Olho nos Olhinhos é o nome da campanha criada pelos jornalistas Thiago Leifert e Dayana Garbim, após a filha de 2 anos ser diagnosticada com retinoblastoma em 2021. O retinoblastoma, ele é silencioso e ele é traiçoeiro. E para que a gente consiga encontrar o retinoblastoma, a gente criou a campanha De Olho nos Olhinhos. A campanha foi espalhada pelo Brasil e pretende chamar a atenção e ampliar a conscientização do público. A gente preconiza que a criança passe por uma avaliação oftalmológica entre os 6 a 12 meses de vida, para fazer um exame mais aprofundado, com dilatação da pupila, tudo para conseguir fazer o diagnóstico precoce dessa doença e o tratamento adequado para cada situação, para daí conseguir preservar o olho e manter uma boa visão. A retinoblastoma é o tipo de câncer raro que se desenvolve na retina do olho e afeta principalmente crianças de 0 a 5 anos. Silencioso e traiçoeiro, os pais não têm a menor ideia o quão perigoso esse câncer pode ser. Ele é um tumor raro, mas é muito perigoso. Por quê? Quando o tumor é diagnosticado fora do olho, quando já começou no olho, mas se estendeu para o sistema nervoso central, ela pode ser fatal. Por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Uma foto com flash é o ponto de partida para o diagnóstico da doença. Se caso aparecer um branco no olhinho da criança, é o momento de buscar ajuda de um oftalmologista. Quando a luz incide no olho, o reflexo deve ser vermelho. E quando esse reflexo parece branco, é o teste alterado. Quando a gente vê esse reflexo, o tumor já está avançado. Então, por isso que é tão importante fazer a consulta com o pediatra, com o oftalmologista. O Celso é avô do Heitor, de 1 ano. E ele ficou sabendo da campanha e veio buscar mais informações sobre a doença. É necessário para que você possa detectar o quanto antes um probleminha na visão de uma criança, pois ela não fala, não sabe falar, então você tem que correr atrás se porventura tiver algum probleminha nos olhos, para você poder estar atento, né? O pequeno Miguel, de 2 anos e meio, foi diagnosticado com estrabismo, um pequeno desvio no olho direito, o que também é um sinal de retinoblastoma. Por conta disso, o Rafael, pai dele, sabe da importância do diagnóstico precoce. Muito importante sempre estar alerta com as crianças, porque, veja bem, essas coisinhas pequenas aí, sofrer tanto, né? Então, quanto antes correr atrás para diagnosticar, é melhor para não sofrer depois. A campanha é importante, Ela traz um alerta importantíssimo, com mais informações. Temos condições aí de ampliar os cuidados com as nossas crianças. E no mês dedicado também à causa da saúde mental, por todo o Brasil, ações têm sido intensificadas, com foco na prevenção. Em Maringá, um projeto tem levado suporte psicológico a estudantes da rede pública de ensino. Desde 2015, setembro passou a ser conhecido como Setembro Amarelo, uma forma simbólica para dar visibilidade às questões ligadas à saúde mental. E a cada ano, dados apontam o quão necessário tem sido abordar o assunto.
Uma pesquisa realizada pelo IBGE com 13 milhões de jovens mostrou que 40% deles já sofreu algum tipo de bullying. E desse total, 24% disse que a vida já não valia mais a pena. Foram esses números somados a situações de ataques em escolas brasileiras que serviram de base para um trabalho de prevenção que está levando assistência psicológica a alunos da rede pública de Maringá. Chamado de Zoeira Tem Limite, o foco é amparar estudantes da rede estadual com idade entre 15 e 17 anos. Eles recebem atendimento individual por psicólogos e também acadêmicos de instituições parceiras. Ali o psicólogo ele vai trabalhar, ele vai primeiro fazer a escuta, né, tentar entender o motivo, né, se é uma violência, se é uma zoeira, se é um bullying, para então poder trabalhar. Aí vai ser um trabalho individual ou um trabalho em grupo. Tudo isso vai ser identificado ali nessa escuta, nessa primeira entrevista, que é importante. A iniciativa é uma rede de escuta e suporte emocional para ajudar os estudantes a enfrentarem os desafios pessoais e escolares. Nós já vínhamos fazendo várias ações de prevenção com rodas de conversas, palestras nas escolas, mas nós entendemos a necessidade de dar um passo a mais, de ofertar então uma escuta qualificada, um acolhimento, para que esse jovem então tenha um ambiente seguro para expressar os seus sentimentos, as suas emoções e poder ali então ser suportado, né? Ter um suporte para enfrentar tudo isso. Em 30 dias, mais de 50 alunos já se inscreveram no programa. Então, nós entendemos que são pedidos de socorro, porque o jovem ele teve que se decidir a participar do projeto, né? Então, eles foram lá, se inscreveram e pediram essa ajuda para o poder público auxiliar eles nesse bem-estar. Uma vida saudável, né? Acho que esse é o mais importante, né? Porque se não é tratado agora, eles nunca terão uma vida saudável, né? Psicologicamente falando. E às vezes, gente, falta apenas um pouco mais de empatia, né, com o próximo, de um olhar a mais para quem está ao seu lado, estender a mão, ao invés de simplesmente sair por aí tirando sarro, falando mal. Os números que vimos vindos de Maringá são preocupantes. Em pouco tempo, apenas 30 dias desse programa, né, da rede de suporte, da rede de escuta, em funcionamento, 50 alunos pediram ajuda. É muito preocupante e gestos mais amistosos no trabalho, nas escolas, no ambiente acadêmico, podem sim fazer toda a diferença. Mão na consciência, né, gente? Todos nós podemos melhorar. Esse calor fora de época já está deixando a população em alerta. A previsão do tempo para os próximos dias, nesta última semana de inverno, é de calor extremo. Em São Paulo, as máximas podem variar aí de 37 a 40 graus. Para o Rio Grande do Sul, mudança de clima e promessa de mais chuvas no estado. Depois da frente fria que pegou o estado paulista de surpresa na semana passada, a previsão é de muito calor para os próximos dias. Em São Paulo, os termômetros devem ficar entre 37 e 39 graus. O motivo do calor é a presença de massa de ar quente extrema que vai cobrir o Brasil nos próximos dias. E não há previsão de chuva para a cidade de São Paulo nesta semana. É preciso ter cuidado porque o calor extremo favorece a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar, principalmente nos grandes centros urbanos. No norte do país, apesar do sol, previsão de tempestades e muitos raios. Na região central do país, muita nebulosidade e chuvas fortes. Para os gaúchos, a notícia não é boa. A chuva deve continuar causando estragos. A chuva ganha intensidade no estado nesta segunda-feira por causa do avanço de uma frente fria e pela influência de uma baixa pressão no Paraguai. O tempo segue instável até quinta-feira. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a previsão é de marcas acima dos 40 graus na maioria das cidades. Calor ainda mais intenso na região do Pantanal. O pico do calor extremo no país deve acontecer entre o final desta semana e começo da próxima. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de baixa umidade na maior parte do país. No próximo bloco, depois da tragédia que devastou a Líbia, a ONU traz um alerta sobre possível surto de doenças graves, que podem ser o próximo grande problema a se enfrentar no país africano. Você vai ver também queijo de Minas Gerais é um dos melhores do mundo numa competição internacional realizada na França. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido. Voltamos já.
Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, são 4h38 da tarde agora. Falamos ao vivo para todo o país, a você sempre ligadinho aqui com a gente na TV Evangelizar. Obrigado pela sua companhia. A tragédia na Líbia, causada pelas fortes tempestades mediterrâneas que provocaram, inclusive, o rompimento de 2 barragens do país há uma semana e que provocaram a morte de quase 4.000 pessoas, sem falar no desaparecimento de outras milhares de vítimas, ainda vem provocando uma série de outras consequências. Um alerta hoje feito pela ONU aponta que o país poderá ter de enfrentar um surto de doenças graves depois das inundações. O Exército continua procurando corpos no Mar da Líbia mais de uma semana após as inundações que mataram milhares de pessoas e deixaram muitas desaparecidas. Nesta segunda-feira, agências da ONU disseram que estão lutando para prevenir um surto de doenças após as enchentes. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia explicou em um comunicado que equipes de 9 agências da ONU estiveram no local prestando ajuda às pessoas afetadas pela tempestade Daniel e pelas inundações repentinas que atingiram Derna e outras cidades do leste da Líbia. A tempestade vinda do Mediterrâneo atingiu a região no dia 10 de setembro e causou o rompimento de 2 barragens localizadas no leito do rio que atravessa a cidade, desencadeando um fluxo semelhante a um tsunami. O último relatório do governo que controla o leste da Líbia aponta mais de 3.000 mortos e milhares de desaparecidos. Em meio à tragédia, uma equipe de resgate enviada pela Grécia se uniu à contagem dos mortos. 5 pessoas morreram em um acidente de trânsito pouco depois de chegarem ao país. 3 pessoas de uma família líbia também morreram no acidente. A colisão aconteceu quando a equipe grega, composta por 19 pessoas, se dirigia de Bengazi para a cidade de Derna, uma das mais afetadas pelas tempestades. As autoridades gregas lamentaram as perdas e informaram que os corpos vão ser repatriados. Aqui no Brasil, uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania aponta que as ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro causam prejuízos que chegam a impressionantes 14 milhões de reais por ano aos moradores dessas comunidades. As ações policiais nas favelas do Rio de Janeiro causam um prejuízo de pelo menos 14 milhões de reais por ano aos moradores dessas comunidades. As informações são da Agência Brasil, que cita uma pesquisa lançada nesta segunda-feira pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. De acordo com o texto, os moradores de favelas relatam que, com as ações, ficam muitas vezes impedidos de ir ao trabalho ou precisam fechar os comércios locais. Eles ainda enfrentam danos aos estabelecimentos e produtos em trocas de tiros e interrupções de fornecimento de serviços essenciais, como eletricidade e água. A pesquisa foi feita com 800 moradores do Complexo da Penha e do Complexo de Manguinhos. Os 2 territórios tiveram a maior incidência de tiroteios decorrentes de ações policiais entre junho de 2021 e maio de 2022, de acordo com dados do Instituto Fogo Cruzado. Também foram entrevistados 303 comerciantes das favelas Vila Cruzeiro e Mandela de Pedra, as mais afetadas pelas trocas de tiros dentro desses complexos. Os dados mostram que 60,4% dos moradores dos complexos da Penha e de Manguinhos, que exerciam atividades remuneradas, ficaram impedidos de trabalhar por causa de operações policiais que ocorreram ao longo do ano que antecedeu a pesquisa. Eles relatam que perderam, em média, 7 dias e meio de trabalho em um ano. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Governo Estadual, 1.327 pessoas morreram em ações das forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro em 2022. Ainda segundo a Agência Brasil, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro disse em nota que as ações da corporação são planejadas com base em informações de inteligência e têm como preocupação central a preservação de vidas. Um queijo de Minas Gerais foi classificado como um dos melhores do mundo numa competição internacional realizada na França. Batizado de Belmiro Blue, essa iguaria foi premiada com a medalha de bronze no concurso mundial de Tours.
no interior do país. Belmiro Blue é um queijo autoral produzido na cidade de Belmiro Braga, localizada no interior de Minas. A iguaria foi premiada com medalha de bronze na 6ª edição do concurso de queijos e produtos lácteos do Mundial do Queijo de Tours, na França. O produto premiado foi um queijo azul, com perfume típico de casca natural, que remete às florestas, misturado ao gosto amanteigado. Feito na queijaria La Porta, a produtora do queijo disse que a ideia foi criar algo novo que honrasse as tradições do setor em Minas Gerais. De acordo com a Associação de Produtores e Entusiastas do Queijo Artesanal Brasileiro, a Sertãobras, no total 81 brasileiros foram premiados, sendo 17 com medalhas de ouro, 23 de prata, 41 de bronze. Bom, hein? Começou em Londrina o 4º Fórum do Agronegócio. O evento reúne diversas lideranças do setor que discutem o protagonismo do Brasil e soluções para produzir e preservar. Vamos então para Londrina com a Luciana Macedo, que nos traz mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Luciana. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. O fórum teve início às 10 horas da manhã e encerra logo mais às 18 horas. Diversas lideranças do setor estão reunidas aqui em Londrina. Ao longo do dia, diversas temáticas foram colocadas em pauta e a principal delas é como produzir mais e manter a preservação do meio ambiente. Em todo momento, o Brasil foi citado como uma grande potência do agro, uma referência para o mundo e que, por isso, tem a responsabilidade de ser exemplo também no quesito preservar. A abertura do evento, que aconteceu pela manhã, contou com a presença do governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, que destacou a contribuição do Paraná para o agro brasileiro. Vamos ouvir um pouquinho o que ele disse. Nós fomos eleitos já por 3 anos seguidos como o estado mais sustentável do Brasil, no ranking de competitividade entre todos os estados. A OCDE colocou o Paraná como referência para o mundo em sustentabilidade e nós estamos mostrando para o mundo que é possível produzir alimento de qualidade, de variedade, né? Nós somos aí o campeão em produção de alimentos por metro quadrado em quantidade e variedade e, além disso, com o cuidado, o olhar para o meio ambiente. O ministro da Agricultura e Pecuária também esteve presente na abertura do evento e ele destacou como o Brasil tem se portado quando o assunto é produção e sustentabilidade. Vamos ouvir. A consorciação entre produção e preservação ambiental é fundamental e os nossos produtores sabem e fazem essa produção sustentável. A própria ministra Marina Silva disse no lançamento do Plano Safra que menos de 2% dos produtores brasileiros cometem crimes ambientais, portanto mais de 97% têm boas práticas e é isso que nós temos que levar para o mundo. O Fórum do Agronegócio encerra logo mais às 18 horas e daqui devem sair soluções sustentáveis tanto para a agricultura brasileira como para a agricultura mundial. Odilon. Obrigado pelas informações, Luciana. E um concerto realizado no Calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba, de graça, marcou o início da primavera. Com músicas de temas de séries e filmes, os músicos já antecipadamente celebraram a chegada da nova estação, com música e alegria, a todo o público que passava pelo centro da cidade. Todo mundo sabe que a primavera começa no próximo dia 23 e para comemorar a chegada na nova estação, a orquestra do Grupo Ninter realizou uma apresentação em pleno calçadão da Rua 15. Para falar mais sobre essa apresentação, está aqui a professora maestra da orquestra. Professora, é a primeira apresentação, o ar livre da orquestra? Primeira nossa apresentação ao ar livre, a gente ficou muito feliz por atrair essa primavera maravilhosa que está chegando em Curitiba e poder proporcionar ao público de Curitiba um pouco de cultura, um pouco de música, um pouco de alegria. Então foi um sucesso, a gente está bem feliz de estar aqui com vocês. Professora, a orquestra é aberta ao público? Como é que é? Então, a nossa orquestra ela é formada por professores, alunos da universidade, funcionários e também pela comunidade externa. Então, sempre no início do ano nós temos uma nova seleção de músicos. Então, a gente chama para vocês, quem toca o instrumento e quiser se juntar com a gente, já sabe ler partitura. A gente está aqui ano que vem, teremos uma nova seleção para ampliar ainda mais esse número de músicos lindos que está por aqui. Vai ter mais apresentação esse ano ainda, professora? Olha só, no Natal a gente vai fazer mais uma apresentação aqui na 15 também. Estamos preparando para vocês. Esperamos a presença de todos por aqui.
Boa música, né? Faz bem para todos nós, ainda mais se for para celebrar a chegada da primavera, que está vindo aí no fim desta semana. Pauta Aberta desta segunda está terminando. Muito obrigado pela sua companhia. Ótimo fim de tarde para você. A gente se encontra amanhã. Até lá. Tchau.